Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que rezam conosco pela TV Imaculada ou acessaram as redes sociais da Milícia da Imaculada, que bom estarmos juntos nesse último dia do mês de janeiro. Um mês de expectativas, um ano que está começando e nós colocamos os nossos propósitos, nós colocamos as nossas metas, vivendo dia após dia, testemunhando a graça bendita. O Santo Padre fala a oportunidade de olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão, abraçar o futuro com esperança. Esperança que se renova a cada encontro pessoal com o ressuscitado. A esperança que se renova a cada momento em que somos um arauto de graça na vida do outro. É por isso que nós passamos por essa experiência e permitimos-nos fazê-la de forma plena, sendo um sinal de graça e amor na vida do outro. O evangelista São Marcos é o evangelho que nós estamos vivenciando nesse ano litúrgico, nessa quarta semana. Ele começa o seu evangelho de uma maneira totalmente diferenciada dos demais evangelhos, tanto dos sinóticos como do próprio São João. Enquanto Mateus está preocupado em mostrar a genealogia de Jesus, mostrando que ele é descendente de Davi, para os judeus que estão ali em Jerusalém, São Lucas fala do evangelho da infância, desde o anúncio do anjo, o nascimento, o recenseamento, a visita, a fuga para o Egito. São João fala do seu prólogo, a qual tudo estava confirmado desde o início e quando chegou o tempo oportuno, Deus, no seu infinito amor, enviou o Verbo e o Verbo se faz carne e habita entre nós. São Marcos, ele começa o seu evangelho justamente mostrando Jesus na prática cotidiana com a comunidade. Aliás, começa com essa experiência comunitária. João Batista anunciando: eis o Cordeiro de Deus. É Ele que é o autor da humanidade, é Ele que é o redentor da humanidade, é Ele que é aquele que vai fazer a comunidade ser um sinal de esperança e de graça. E nesses inícios de vida pública de Senhor Jesus, ele começa justamente na Galileia, onde a experiência é mais gritante, onde a experiência do amor ali vai se comprar na vida de cada pessoa. Jesus passa anunciando o reino do amor, passa mostrando Jesus, Deus que é Pai, um Deus que é Pai amoroso, um Deus que é amor. E hoje nós temos a oportunidade então de perceber essa atitude na sua casa, entre as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Jesus retorna a Nazaré, um pequeno vilarejo, mas ali a graça de Deus ela é abundante. Mas na cabeça daqueles que estavam ali, achavam que não poderia
um nazareno ser o portador de tantas maravilhas que Deus opera na vida do povo. E quando Jesus entra na sinagoga para expressar, assim como fez outrora na sinagoga de Cafarnaum, e assim por onde passa pelos vilarejos, Jesus então vai ensinar o princípio básico que começa com a gentileza do amor, a maneira amorosa como Deus olha pelo ser humano e a maneira amorosa como nós somos chamados a exercitar isso na vida do outro. E é claro que isso causa uma confusão na vida daqueles que às vezes menosprezam os seus pequenos, menosprezam aquelas pessoas que muitas vezes têm uma atitude tão bela, tão serena, pessoas que exercitam a maneira do amor de Deus justamente em atitudes concretas. Eu lembro uma passagem, São João Bosco, inclusive São João Bosco tem uma frase que particularmente eu gosto muito: dos outros fale bem ou cale-se para sempre. Talvez hoje seja uma oportunidade também da gente exercitar isso. Não olhar o outro apenas pela aparência, mas pela oportunidade que ele tem de ensinar. Jesus hoje mostra muito bem isso. Não consegue fazer milagre algum por causa da incredulidade, né? Muitas vezes nós agimos dessa maneira também, pré-julgando o nosso semelhante. Nós adoramos julgar o outro por aquilo que ele é e esquecemos daquilo que ele pode realizar. Às vezes nós julgamos sem ao menos conhecer, sem trocar uma palavra, e muitas vezes esse é o nosso maior pecado na vida comunitária. Apontamos o defeito do outro, criticamos o outro, rotulamos o outro, às vezes sem conhecer aquilo que ele pode exercitar. Então hoje nós temos a oportunidade, a partir do Evangelho, de perceber como que Deus é bom e se faz presente nas pequenas coisas do dia a dia. E, aliás, na singeleza das pessoas que passam pela nossa vida. Certamente, no seu dia a dia, você encontra aquela pessoa que muitas vezes o que ela tem para te oferecer é um abraço fraterno. Mas esse abraço é tão aconchegante que naquele momento de dor e sofrimento que eu mais preciso, aquilo já me basta. Outros, muitas vezes, têm um sorriso no rosto, diante da dor, do sofrimento, das angústias do dia a dia. Aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, ela transmite Deus em apenas um sorriso. Assim como tem pessoas que sempre têm uma palavra de esperança para te dar. Diante das fragilidades da vida, diante das vitórias da vida, diante das nossas virtudes, dos nossos dons, nossos talentos, de tudo o nosso saber, ou pelo menos achamos que sabemos tudo, sempre tem uma pessoa com uma palavra de entusiasmo que vai mostrar o caminho, um caminho, como diz São Paulo, incomparavelmente do Senhor. Fiquemos com isso, porque é isso que faz com que a nossa vida ela tenha um sentido. Acolhamos com muito carinho essas experiências do cotidiano que nos ajudam a perceber o quanto Deus se faz presença na pequenez. E nela nós queremos exercitar também a nossa atitude de compromisso com aqueles que precisam e necessitam. Peçamos a intercessão de São João Bosco nessa nossa experiência. Ele que foi o apóstolo dos jovens. Rezemos de uma maneira muito carinhosa hoje por toda a família salesiana. Eu gosto sempre de lembrar que no ano de 1938, quando os missionários redentoristas foram chamados aqui para Campo Grande, pelo então bispo de Corumbá, Dom Vicente Bartolomeu Priante, o ginásio Dom Bosco já existia, né? E os missionários redentoristas norte-americanos foram acolhidos pelos padres que ali estavam do Colégio Dom Bosco, né? A segunda paróquia de Campo Grande, em janeiro de 38, Perpétuo Socorro. Janeiro de 39, Perpétuo Socorro. E no mesmo ano de 39, no mês de maio, a paróquia São João Bosco. Então rezemos por essa família tão bela, que tem um fundador que fez tantas coisas boas na experiência da educação juvenil. Rezemos por todos os padres salesianos que fazem um excelente trabalho na educação, que eles sejam iluminados hoje por aquilo que seu fundador sempre exercitava, o amor pela educação, e que possamos continuar
no mundo e com o mundo, a viva memória do Redentor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.